O pastor Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação de Bolsonaro, e os pastores Adilson Moura e Gilmar Santos estão presos por corrupção. Agora, a questão mais importante é a seguinte: tem uma gravação do ministro que diz o seguinte: foi um pedido especial do Bolsonaro para atender os pastores que estão presos. Isso chama corrupção. Não é o governo que é corrupto só, é o Bolsonaro que é corrupto. Ele é que mandou. O Bolsonaro rouba nessa casa desde as rachadinhas do gabinete dele. E agora ele está desesperado. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. A notícia da prisão do Milton, o ex-ministro da Educação, mas os pastores que acompanhavam ele nesse caso que ficou conhecido, né, como Bolsolão do MEC, aquele caso que a gente abordou aqui várias vezes no canal, pedido de pagamento de propina em ouro, compra de bíblias, essa coisa assim completamente assustadora que a gente viu dentro do MEC, corrupção sem tamanho, sem limite. Essa situação toda, ela caiu como uma bomba realmente dentro do governo Bolsonaro, especialmente porque nós estamos há pouco mais de 3 meses da eleição e Bolsonaro tem essa coisa, né? Fala que eu sou corrupto, porra, né? Que ele fala um palavrão, né? E fica falando sobre corrupção. E os próprios defensores do Bolsonaro o tempo todo insistindo que pelo menos Bolsonaro não é corrupto, né? Depois da informação da prisão do ex-ministro do Bolsonaro, o pastor Milton, e é muito importante a gente levar em consideração que essa prisão foi feita pela Polícia Federal e agora as questões ficam ainda mais difíceis de serem levadas adiante, porque havia uma semi-blindagem, vamos dizer assim, que o Bolsonaro buscava utilizar todas as vezes que respingava alguma coisa no governo. Ele normalmente jogava a culpa no STF e dizia que era tudo uma articulação do STF, que o STF é que era o responsável. Só que agora não é assim. A Polícia Federal fez a investigação, a Polícia Federal fez a prisão. Bolsonaro, ele é esse cara que joga a culpa em terceiros o tempo todo. Uma hora a culpa é do governador, outra hora do prefeito, outra hora a culpa é do STF, outra hora a culpa é de enfim, cada hora a culpa é de alguém. Aumentou a gasolina porque a culpa é do ICMS. Agora, nesse caso do pastor Milton, nós temos algumas questões muito importantes. A primeira, a mais importante de todas: o Milton Ribeiro é muitíssimo próximo da Michelle Bolsonaro. A missão do Milton Ribeiro constrange um pouco o governo, esse discurso de que não havia corrupção. Posso dizer que eu amo a vida dele, tá? A senhora... Deus sabe todas as coisas. Vai provar que ele é uma pessoa honesta, justa, fiel, leal. E o que você achou do que foi, sobre o que foi exposto? O que você achou de sair a história do ouro? Eu ainda nem tive tempo de o áudio. Mas orando pela vida dele. Mas você não acha que foi a decisão certa demiti-lo? Não sei, eu nem conversei ainda com o meu marido. Sabe como foi? Dizer que eu amo muito a vida dele. Aí eu confio. E o que a senhora achou da decisão dele? E também o Arilton e o Gilmar, os outros 2 pastores que também foram presos, são aqueles nomes principais da chamada ala evangélica do bolsonarismo. Temos a ligação do Bolsonaro com a Assembleia de Deus. Então nós estamos falando de igrejas que estão entre as mais importantes do ponto de vista da quantidade de fiéis, né, no Brasil. A Assembleia de Deus, por exemplo, é a maior igreja evangélica do Brasil. E agora, quando os evangélicos começam a perceber que aqueles que estavam à frente, que aqueles que estavam próximos ao governo, eram na verdade corruptos e que estão agora presos por corrupção, quer dizer, não fica muito espaço para você inventar uma história qualquer. E agora, ainda segundo essa informação do Globo, esse núcleo de campanha tem percebido que não dá para você ficar mais próximo ao Milton Ribeiro. Então, nas palavras, inclusive, da própria Malu, do Globo, ela diz que o núcleo de campanha corta os cordões umbilicais com essas pessoas, né? Cortou o cordão umbilical com o Milton, por exemplo.
Por que isso? Porque em alguns casos, como por exemplo a gente viu com o Pazuello, com Valdo Açaí, o Bolsonaro ainda se colocou numa posição de defesa, de alicerçar um pouco esses dois personagens. No caso do Milton Ribeiro, a ideia é: Milton Ribeiro pode fazer uma delação premiada e com isso comprometer o Bolsonaro. Milton Ribeiro pode dar com a língua nos dentes e dizer que, olha, a culpa é do Bolsonaro, porque em março agora, o Milton Ribeiro dizia, naquela gravação, né, a gente já colocou tudo isso aqui no canal, que ele seguia ordens do Bolsonaro. É um pedido que eu disse isso, e o presidente, assim como governadores, deputados, você podia receber, e foi isso que eu fiz. Eu recebi 2 pastores a pedido do presidente, isso está bem claro. Na verdade, o que uma mídia mais torta procura fazer uma conexão com a conexão com o senhor presidente da República. O presidente da República nunca me pediu nada, absolutamente nada. Eu recebi 2 pastores a pedido do presidente, isso está bem claro. Ele nunca pediu, receba aí um fornecedor tal, receba aí um empresário tal. Isso eu falo publicamente, porque a minha natureza não é de mentira. Eu recebi 2 pastores a pedido do presidente, isso está bem claro. O presidente da República nunca me pediu nada. Eu recebi 2 pastores a pedido do presidente, isso está bem claro. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Nesse sentido, a avaliação do núcleo de campanha do Bolsonaro é que o Milton Ribeiro não teria como provar. Esse dinheiro poderia chegar até as igrejas, poderia chegar até o próprio Milton Ribeiro, mas não chegaria até Bolsonaro, porque ainda segundo a avaliação, você traz eles para o governo, você dá a eles uma série de benefícios aqui e ali, uma moral de conversar, né? Um deles esteve mais de 40 vezes com o Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, se reuniu mais com esse grupo do que com as reuniões ministeriais, para você ter uma ideia. Então, realmente, aquela situação de proximidade é muito grande. E aí, com isso, ele garante a sua reeleição. Esse é o pensamento, essa é a lógica. No primeiro momento, o Bolsonaro dizia que colocava a cabeça no fogo por conta de Milton Ribeiro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Hoje, na declaração de hoje, ele já diz, olha, mas vocês vão querer me culpar por isso? Eu não tenho nada a ver, eu afastei. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso e aquilo. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação.
Sendo que, na verdade, e aí é o grande problema, para a situação não ficar tão complicada no primeiro momento, o Milton Ribeiro pediu demissão, para ele não sair de lá humilhado, para não dizer que foi mandado embora, coisa assim, ele pediu demissão. Então nem isso o Bolsonaro pode sustentar, que ele afastou, que ele viu corrupção e mandou embora. Não, nada disso aconteceu. Então, quando fala que o Milton Ribeiro... Eu ponho a minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Ou você é burro, ou você é trouxa, ou você é mal intencionado. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que num período aí próximo a gente vai ter realmente a descoberta de mais falcatruas? Nós estamos agora, por exemplo, com a iminência da CPI da educação. Se realmente a gente tiver a instalação de uma CPI, olha, pode ter certeza que a coisa vai ficar bem complicada para o Bolsonaro, que muitas coisas vão vir à tona. E por outro lado, a gente tem aí o Weintraub, né, o também ex-ministro da Educação de Bolsonaro, dizendo, olha, isso é só o começo, tem muito mais coisa ali dentro.